Olá, meninas. Nessa aula a gente vai falar sobre o último princípio da disciplina positiva, que é justamente a crença por trás do comportamento. Existem muitas maneiras de educar que focam apenas no comportamento da criança, né? Quando a gente fala de uma educação tradicional que pune o comportamento. Mas a disciplina positiva, e na verdade a educação consciente mesmo, né? Quando a gente começa a tomar consciência da nossa responsabilidade no processo de educação, a gente entende que ali atrás do comportamento da criança existe uma necessidade, né? Que precisa ser atendida. Ela está ali comunicando com você. Então, a gente vai estudar isso nessa aula. Deixa eu compartilhar aqui a tela com vocês. Prontinho. Bom, basicamente, gente, o que existe é isso aqui, ó, um iceberg. E por trás desse comportamento, que é da criança, né, que pode ser uma birra, que pode ser uma mania, né, de roer unhas, por exemplo, gritar muito, pode ser uma vontade excessiva de comer doce, né, pode ser um chamado de atenção, pode ser uma necessidade de vingança, né, mas o que existe ali por trás? A gente entende que o que está aqui, e a gente também associa esse iceberg ao nosso inconsciente, né? E o nosso consciente. Aqui é o que a gente consegue ver, os comportamentos, a comunicação, né? E aqui é o que está no nosso inconsciente. E olha como é grande isso, gente. Nosso inconsciente tem todos os nossos traumas, as nossas dores, o que a gente guarda da nossa infância. E atrás dessas crenças e do que tem nesse inconsciente, existe a necessidade de todo ser humano, que é uma necessidade básica da gente ser aceito, se sentir aceito e importante, né? Então, esse iceberg aqui, ele fala muito, né? E é muito importante a gente saber que quando a gente vai estudar a nossa mente, a gente entende a mente humana, né? Que 89% das nossas escolhas são feitas com base no que está no inconsciente, no que está aqui embaixo do iceberg. Então, a importância da gente começar a explorar isso, né, desde a infância, e compreender o que existe por trás. E aí, por isso que a gente treina muito, por isso que a gente faz perguntas para nós mesmos, por isso que a gente busca se conhecer, para tentar compreender melhor o que existe atrás dos comportamentos dos nossos filhos. E esses comportamentos são também uma grande chave para a nossa transformação, porque eles vão dizer o que nós precisamos enxergar em nós também, principalmente quando eles são muito pequenos e ainda estão na fusão emocional. E aí, às vezes, a gente não vai compreender exatamente o que existe por trás. Mas desde que você saiba que aquele comportamento não é um comportamento para te agredir, para ser agressivo, não é porque aquela criança é malvada, porque aquela criança é extremamente mimada e ela se comporta mal para irritar os adultos, né? Você entender que existe algo por trás já faz com que você olhe para essa criança de uma maneira diferente. E muitas vezes a gente não precisa nem saber o que é que tem por trás, mas a gente precisa simplesmente se abrir para acolher aquele comportamento da criança. E às vezes as respostas chegam, às vezes não, mas você está ali pronta para acolher aquele comportamento sem punir a criança e culpar a criança dizendo que ela é culpada, né, por determinado comportamento. Então, uma criança que se comporta mal, aqui, no próximo slide, aqui. Uma criança que se comporta mal é uma criança desencorajada, insegura, né? Ou seja, é uma criança que ela não está tendo coragem de ser ela mesma. É uma criança que não está tendo opção de escolha no sentido de conseguir se colocar no mundo, de ser encorajada a ser ela mesma, de ser encorajada a cometer os erros, mas a tentar, a fazer.
né? Então, uma criança que se comporta mal, que ela tem comportamentos desafiadores, ela está insegura sobre o valor que ela tem. Ela não se sente amada e importante para aquela família, para aquela sociedade, entende? Então, ela precisa se comportar de uma maneira desafiadora, que é uma forma que ela entendeu, porque ela está desenvolvendo uma crença equivocada sobre ela mesma e sobre como ela é aceita naquela comunidade. E aí tem uma frase famosa do Rudolf Dreix, que é a teoria da disciplina positiva também é baseada, né, na teoria, em todos os estudos de Rudolf Dreix, assim como nos estudos de Alfred Adler, que é um psicanalista ali contemporâneo de Freud. E as crianças, elas precisam de encorajamento como plantas precisam de água. Então, encorajamento é você estar ali para o teu filho e falar, filho, você consegue. Filho, você pode fazer isso. Né? Você dar coragem, mas também dar coragem dele colocar a própria expressão no mundo. Dar coragem para ele tentar e errar. Porque uma criança que tem medo de errar, que não se sente aceita, ela não vai ter coragem de expor, né? De expor a própria comunicação, a própria verdade. Então, a criança, ela age de forma errônea para se sentir aceita. Então, nós precisamos refletir sobre o mau comportamento e trabalhar as nossas crenças por trás. Então, agora eu quero explicar para vocês, entrar dentro de um quadro da disciplina positiva que ele chama quadro dos objetivos equivocados. Né? E aí, dentro desse quadro, a gente entende 4 objetivos. Que podem ser mal entendidos pela criança, tá? Então, agora, ó, é um pouquinho complicado, então eu queria que preste atenção, você que está aí. Talvez você precise olhar para a tela, porque eu vou abrir o quadro aqui para a gente olhar junto também. Mas qual que é a ideia? Existem 4 comportamentos da criança que podem, alguns comportamentos, né? Tem os comportamentos da criança. E a gente entende que existem algumas 4 principais crenças por trás, né? Ou seja, atenção indevida. Uma criança que ela busca muita atenção, né? Ela se comporta de maneira que se torna irritante para o adulto, num sentido de querer chamar muita atenção. Né? Então, uma criança que sempre está te pedindo atenção quando você está no telefone, uma criança que tem uma mania irritante de gritar ou de bater, né? Enfim, que te causa irritabilidade. O que essa criança sente? Qual que é a crença que ela tem por trás? Eu me sinto aceita apenas quando tenho a sua atenção. Ou seja, essa criança ela não se sente amada e aceita quando você não está dando atenção para ela. Ela só se sente valorizada quando você está dando atenção para ela. Então, quando ela está se comportando dessa forma, ela está te dizendo que ela precisa, que você precisa dar atenção para ela e mostrar para ela que ela é válida também quando você não está com ela. Poder mal dirigido, ou seja, quando a criança ela quer ser, ela entende que ela só é aceita quando ela é o chefe. Então, ela vai sempre querer bater de frente com o adulto. Ela vai ser aqueles comportamentos que fica um gritando com o outro e aí não chega a lugar nenhum. Ela vai querer mandar no adulto. E ela entende que ela só é aceita, isso é importante quando ela quer mandar, porque aí ela consegue a atenção que ela quer dos pais. Vingança, né? Uma criança que ela tenta se vingar. Ela já entende que ela não é aceita, mas pelo menos ela pode se vingar para se sentir melhor. E o outro é inadequação assumida, ou seja, ela já entende que ela não é aceita, que ela não é válida, que ela não é importante, que ela prefere ficar quieta no lugar dela. Agora eu quero mostrar para vocês um quadro. Só um minutinho. Deixa eu abrir aqui. É um quadro que é o quadro que a gente estuda em disciplina positiva, que eu acho que ele é muito interessante, tá? Para nós pais. Muito importante que a gente compreenda esse quadro. Modo de leitura aqui, ó. Não sei se vocês estão conseguindo ver. Deixa eu colocar aqui para compartilhar de novo. Eu acho que deu um pouco.
Aí, isso que acontece? As crianças, elas não estão conscientes dessas crenças que existem por trás. Ela não está consciente que, na verdade, ela é aceita e amada o tempo inteiro. Ela acha que ela só é aceita quando ela tem esse determinado comportamento, entende? Então, e por que é importante a gente compreender esse quadro? Porque muitas vezes o mesmo comportamento pode significar mais de um objetivo equivocado, né? Às vezes é o mesmo comportamento de gritar, significa que ela está tentando, ela está buscando uma atenção indevida, mas ao mesmo tempo ela está tentando se vingar da mãe e ao mesmo tempo ela está tentando ser a chefe, entende? Então vamos lá, qual que é a questão desse quadro? Eu vou disponibilizar ele para vocês, tá? Para vocês olharem com calma, mas vocês vão focar aqui, ó. O que o adulto, ó, primeira coluna, o objetivo da criança é, então, um daqueles 4 objetivos equivocados que a gente viu, tá? São 4 linhas aqui. E aí aqui é onde a gente vai focar. O que o adulto sente? Deixa eu ver se eu consigo anotar. Aqui, ó. O que o adulto sente? Dê uma caneta. Aqui, ó. Vamos lá. O que o adulto sente? Aqui é onde a gente vai precisar focar. A gente vai entender qual é o objetivo e a crença equivocada da criança que está por trás do comportamento a partir do que o adulto sente. Então, se você se sente aborrecido, irritado, preocupado ou culpado, é possível que sua criança se enquadre nisso aqui, nessa atenção indevida, né? Ou seja, atenção indevida para manter os outros ocupados ou conseguir alguma vantagem. Por quê? Porque a criança entende que ela só é aceita quando ela está sendo vista, quando ela tem alguma vantagem especial, que ela só é importante quando você está ocupado com ela. A criança está entendendo isso. Por isso que ela está ali o tempo todo querendo chamar atenção. Por isso que ela está ali o tempo todo se comportando mal. Entende? Então, se você fica aborrecido, irritado, preocupado e tende a reagir falando para a criança o tempo todo, não grita, ou então adulando, né? Fazendo coisas pela criança que ela mesma poderia fazer por si mesma. Ou seja, você está dando uma atenção para a criança indevida, né? Tipo, ai, filho, vem cá, deixa a mamãe dar papá na sua boquinha, uma criança de 7 anos, 8 anos. Né? Então, você tende a agir assim para que a criança não se comporte mal, para que ela pare de gritar. Né? E você começa a mimar essa criança para que ela se comporte melhor. E aí a criança vai parar o mau comportamento por um tempo, mas depois ela retorna mesmo o outro comportamento irritante, né? Quando ela vê que ela para de ter atenção individual. Ou seja, vira um ciclo, né? A criança precisa de atenção, aí você começa a mimar demais aquela criança, fazer tudo que a criança quer fazer por ela, né? Você faz pela criança o que ela poderia fazer sozinha. Aí quando você para de dar atenção, ela começa a se irritar e precisar dessa atenção de novo, né? Porque ela tem essa crença por trás. Então a gente precisa trabalhar nessa crença. Então, qual que é a mensagem que está ali embaixo dessa crença? Perceba-me, envolva-me de maneira útil. Ou seja, gente, comece a colocar essa criança para participar do seu mundo, para te ajudar, para ela se sentir útil, né? A estender roupa mesmo, trabalhar, ajudar dentro de casa. Né? Não no sentido de colocar a criança para trabalhar, mas de ela se sentir útil para ajudar. Né? Então, redirecione o comportamento ao envolver a criança em uma tarefa útil para ganhar atenção. Planeje passar um tempo com essa criança, né? E fala para a criança, olha, agora é o tempo que a gente vai passar juntas. Não, né? Não é o tempo todo, mas depois a mamãe precisa fazer tal coisa. Mas agora é para você, o que você quer fazer com a mamãe? E aí você faz o que a criança quer fazer. Informe a criança o que você vai fazer. Eu te amo e passarei um tempo com você mais tarde. Evite oferecer vantagens especiais, né? Principalmente com relação a outros irmãos, crianças perto. E saiba que a criança pode lidar com os próprios sentimentos. Ajude a criança a criar quadrinhos de rotina, porque aí ela vai saber, ela vai se sentir útil, ela vai sentir que ela tem um objetivo ali, ela vai se envolver com outras atividades, né? Reuniões de família também, que são coisas que a gente indica para tudo. Vamos lá para o segundo, então. Deixa eu limpar tudo. Vamos lá para o segundo.
Vamos dar a cor aqui para ficar bom para você entender. Poder mal direcionado, né? Para estar no comando. Então, o adulto se sente desafiado, ameaçado, derrotado e bravo, né? E aí o adulto tende a querer brigar com a criança, ceder, atender às vontades dela. Aí você começa a pensar, você não vai conseguir escapar de mim dessa vez. Dessa vez você vai tomar banho na hora certa. Dessa vez você vai colocar a roupa certa. Dessa vez você não vai se atrasar para a escola. Ou seja, o adulto começa a querer forçar a criança, né? E aí, a criança acaba intensificando o comportamento. Ela obedece, mas com resistência, mas mais tarde, né? Ela acha que venceu quando os pais estão irritados. Ela se sente prazer quando ela consegue irritar os pais, porque aí ela se sente no poder, né? E o que a criança... Qual é a crença dessa criança? É isso mesmo, a crença? Isso. Sinto que faço parte somente quando sou o chefe, eu estou no controle. Você não pode mandar em mim. Estou no controle, aí isso é a crença, né? E a crença equivocada do adulto. Aí tem a crença equivocada da criança e a crença equivocada do adulto. Estou no controle e você deve fazer o que eu digo, né? O adulto começa a se envolver ali no comportamento, mas ele não sabe o que tem por trás, né? Então, por isso que é importante a gente compreender. Acredito que dizer a você o que fazer, te dar um sermão ou te punir é a melhor maneira de te motivar a fazer melhor, né? Isso daqui é um adulto que não tem consciência, que não conhece a educação consciente. E o que a criança quer dizer? Permita-me ajudar, dê-me escolhas, me dê espaço para escolher. Então, reconheça que o que você pode fazer? Reconheça que você não pode forçar a criança e redirecione o comportamento focando no poder positivo ao pedir ajuda à criança. Então, peça ajuda, ofereça escolhas para a criança. Então, peça ajuda, ofereça escolhas. Não dispute o poder. Quando você disputa o poder com a criança, você se coloca no lugar. Você se coloca na criança, você deixa de ser o adulto da situação. Aí ficam duas crianças brigando, né? Sem um raciocínio lógico, sem alguém ali que consiga pensar claramente sobre o que está acontecendo. Então, use respeito mútuo, né? Deixe que a rotina seja o chefe, não você, não seu filho, mas sim o que precisa ser feito, né? Fazer reuniões de família, estabelecer limites razoáveis. Vingança. O adulto se sente magoado, decepcionado, descrente, ressentido, né? E o adulto quer fazer o quê? Ajustar as contas, né? Quer humilhar de volta, magoar a criança de volta, né? O adulto pensa, como que você pode fazer isso comigo? Eu faço tudo por você, né? Essa frase. É a minha vida toda digo para você, como que você pode fazer isso comigo? E aí a criança tende a responder ofendendo, machucando os outros, ou as coisas, ou elas mesmas, estragando as coisas, né? Agrava o mesmo comportamento, piora o comportamento. Qual que é a crença? Acho que não sou aceito, então vou magoar os outros da mesma maneira que me sinto magoado. Ou seja, eu vou me vingar. E aí o adulto tende, a crença do adulto, né? Que eu vou te dar conselhos, porque eu acho que eu estou te ajudando, mas eu não estou te escutando. Eu estou mais preocupado com o que os vizinhos vão pensar de mim, né, do tipo de mãe que eu sou, do que realmente com o que meu filho está sentindo. Eu tenho que te magoar e te machucar para ensinar a não magoar e machucar os outros. Olha como não faz sentido, né? E aí, gente, todos esses 4 objetivos viram um looping, né, de comportamento e agressividade, de comportamento e agressividade, porque falta essa consciência, né? A criança, estou magoado, valide meus sentimentos, valide os sentimentos feridos da criança, né? Talvez você tenha que é justamente o preparo emocional que a gente vem falando, né? Vocês vão aprender também nesse módulo. Não leve o comportamento da criança para o lado pessoal, quebra o ciclo da vingança, né? Abra mão do seu ego, abra mão de estar certo, abra mão de machucar mais, né? Sugira que os dois acalmem, né? Tire um tempo de calma, expõe o sentimento, né? Usando frases que começam com eu, ou seja, o que você está sentindo?
E não tentar colocar tudo para cima do teu filho, né? Filho, você, né? Tipo, você é errado, como se as emoções da criança fossem erradas. Mas você desculpas a criança, né? E tente reparar os erros. Demonstre que você se importa com os sentimentos dela, estimula os pontos fortes da criança, não favorece nenhum dos lados, né? Não tenta falar quem está certo e está errado. Encoraje a criança a pensar em soluções durante as reuniões de família ou de classe. E o último, gente. O último. Inadequação assumida. Esse aqui, eu entendi que eu fui essa criança aqui, ó. Que não se sentia aceita. Então, ela ficou uma criança passiva, sabe? Vou te convencer, vou convencer os outros a não esperar nada de mim. Sou incapaz, sou impotente, nem adianta tentar, porque eu não vou conseguir fazer as coisas certas. É uma criança que ela já entendeu que ela não é aceita, que ela não é importante, que ela não tem voz, e ela não acredita no próprio potencial, não acredita que ela consegue fazer as coisas. Então, ela simplesmente se entrega. Como que um pai e uma mãe se sente? Desencorajado, desesperançoso, impotente, inadequado. E aí, esse pai, essa mãe, às vezes desiste da criança, né? Acaba fazendo coisas pela criança, ajuda além do necessário, né? Porque o pai está desesperado, se sentindo impotente. E a criança recua ainda mais, né? Fica sem melhorar, sem resposta, evita tentar fazer as coisas. E o que é a crença equivocada do adulto? Eu espero que você corresponda às minhas expectativas. É o adulto que tenta fazer com que a criança se comporte da forma que ele quer, né? E que tenha os talentos e os valores que ele tem. Achei que fosse minha responsabilidade de fazer as coisas por você. Me assusta ter que confiar em você. O adulto não confia no potencial da criança e ele transfere isso para a criança. E a criança, no fundo, o que ela quer, o que ela precisa, não desista de mim, mostre-me um pequeno passo. Então, o que você pode fazer? Simplificar os passos de uma tarefa e pede para que a criança faça aquilo, né? Uns passinhos, um passinho de cada vez para ela ter sucesso. Investir tempo em treinamento, você precisa dedicar um tempo para ensinar para a criança como faz. Ensinar habilidades, né? E não fazer pela criança. Pare todas as críticas, de criticar ela, porque é exatamente isso que está impedindo com que a criança tenha coragem. Não rotule a criança, né? Tipo, você é preguiçoso, você é bravo, você é incapaz, você é depressiva, enfim, fica falando, né, sobre o que é criança. Demonstra confiança, não sinta pena dela, não desista, ensina habilidades, né? Planeje, prepare oportunidades para que essa criança consiga fazer as coisas, né? Curta estar com as crianças, desenvolva as atividades e conversas que ela gosta, né? E fazer reuniões de família que é sempre indicado. Gente, eu espero que tenha ficado claro. Eu vou deixar esse quadro para que vocês leiam com calma e muitas vezes vocês vão identificar determinados comportamentos dos seus filhos aqui, às vezes vários desses comportamentos. Mas isso aqui, eu acho que é um estudo assim profundo de um exemplo de como que funciona essa questão das crenças por trás dos comportamentos. Tá? Então, eu não podia deixar de trazer para vocês. É isso, gente. Muito obrigada. E a gente se vê na próxima aula.